Versículos 23 a 29. Você encontrou? Amém. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos a entendermos e aplicarmos em nossas vidas para a edificação de cada um de nós, a alegria de cada um de nós e louvor do Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos queridos, essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreve àqueles irmãos. E Paulo, ao escrever, ele chama a atenção daqueles irmãos, chama aquela igreja para a singularidade da obra de Jesus Cristo, para a realização perfeita de Jesus Cristo e a suficiência de Cristo para a salvação de todo pecador, de todo aquele que estava distante da graça de Deus, estava longe da reconciliação com o Senhor. É interessante que Paulo faz isso porque essa igreja, rapidamente, ela estava se afastando do verdadeiro evangelho. E você percebe isso no início da carta, quando Paulo, então, diz assim, olha, eu estou admirado com vocês, estou espantado com vocês, porque rapidamente vocês estão deixando o verdadeiro evangelho para um falso evangelho, que, na verdade, não é o evangelho, é outro evangelho, é outra coisa, é outra conversa, mas não é o evangelho. Então, essa é uma carta que trata com muita intensidade sobre a obra do nosso Senhor e a nossa vida ligada a Ele, o nosso relacionamento com Ele, e como isso, de fato, meus irmãos, traz verdades práticas para a nossa caminhada. Nessa sessão, de forma mais específica, nós temos um texto que nos ensina sobre a fé e como somos justificados por meio dessa fé, e justificados por meio dessa fé, nós somos adotados à família de Deus, e isso tem implicações poderosas na vida de todo discípulo de Jesus. Esse é um texto, portanto, que nos leva a maravilhosas implicações do Evangelho na vida daquele que recebeu pela fé a justificação dos seus pecados. Mas aqui também, meus irmãos, temos nesse texto um aspecto importante sobre sermos o corpo de Cristo, sobre sermos a igreja, de modo que somos chamados de filhos de Deus em Cristo Jesus e somos seus filhos unidos ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, para refletirmos a sua glória neste mundo. Eu não sei se você já se perguntou, porque você faz parte de uma igreja, porque você vai a uma igreja, porque você pertence a um corpo de irmãos, de membros que são chamados de irmãos e que professam a mesma fé e que se unem a partir da confissão de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e que isso tem implicações na nossa vida cotidiana. Isso é claro no texto. Primeiro, então, o apóstolo Paulo, ele revela como a lei ela tinha um objetivo muito claro. O objetivo de revelar a santidade de Deus, de revelar a nossa pecaminosidade, mas também de nos conduzir à pessoa de Jesus Cristo, por meio da fé nele. Veja, o versículo 24, a palavra de Deus diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, filhos de Deus, por meio ou através da fé. O texto é claro que essa lei teve sua razão,
o seu objetivo, e aqui no versículo 23, ele de forma muito clara nos aponta que esse objetivo era nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por meio da fé, ou pela fé. O que é que está sendo dito aqui, meus irmãos, nessa sessão? É que, de fato, queridos irmãos, somos capazes de herdar as riquezas do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, as bênçãos conquistadas por meio de Cristo, por meio da fé nele. Agora que chegou a fé, fomos levados de crianças sobre a guardião, ou sobre a tutela de filhos do pecado, para sermos agora filhos de Deus, por meio da obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei, ela revela a santidade de Deus. Quando você lê a lei de Deus, ela aponta para aquilo que Deus anseia. Essa lei também, ela revela o nosso pecado, a dureza do nosso coração, o quanto distantes estamos de Deus, o quanto os nossos pecados nos separaram de Deus, de um relacionamento com Deus, de uma vida com Deus, de modo que nos tornamos rebeldes, somos então agora filhos da ira, envolvidos em conflitos, em tramas pecaminosas. E essa lei então agora nos revela a esperança para a nossa vida. Ela nos revela esperança para o nosso coração. Ela aponta para aquilo que pode solucionar os dramas da nossa separação com Deus, ou de Deus. E esse é Jesus Cristo. Ela nos conduz à pessoa de Jesus, de maneira que a lei nos serviu de aio, de apontamento, de direção para a pessoa de Cristo. As pessoas podem olhar para a palavra de Deus e ler esse texto sagrado como um registro histórico. Podem olhar para a lei de Deus e dizer, não, eu sou impossível de cumpri-la. É uma verdade. As pessoas podem olhar para a lei de Deus simplesmente como um código moral. Mas essa lei, sobretudo, meus irmãos, ela aponta para onde está a nossa esperança, para onde está a nossa salvação, para onde está a nossa justificação. A pessoa de Jesus Cristo. A lei é como uma placa que você está viajando e você tem lá a placa dizendo daqui a tantos quilômetros você chega em Pontas de Pedras ou chega em Carne de Vaca, seja qualquer lugar aqui da nossa cidade. Então você está indo para Paraíba, então daqui a tantos quilômetros e tem lá uma placa informando. Quando você chega no local não faz sentido mais então aquela placa, porque você está no local que estava se dirigindo. A lei ela nos direciona a pessoa de Jesus e nele agora o nosso coração repousa em segurança, em alegria e tem prazer na lei de Deus, não como meio de autossalvação, mas como meio de prazer, porque a graça do Senhor nos tornou filhos de Deus. Meus irmãos, essa é a primeira realidade. O apóstolo João nos fala sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos de 1 a 3, ele diz: vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Perceba, meus irmãos, o texto de Gálatas nos aponta para a fé que é aplicada ao coração daquele que é justificado por meio da obra de Jesus. E isso nos torna filhos de Deus. A fé que nos leva de sermos inimigos de Deus para filhos de Deus. Somos agora adotados à família do nosso Pai Celestial. Isso é, sem dúvida, maravilhoso. Temos claramente a doutrina da adoção exposta diante de nós. Porque em Cristo Jesus, vocês ou todos nós somos filhos de Deus pela fé, diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, que implicações isso para a vida da gente? Primeiro, isso tem implicações no nosso relacionamento com Deus. Isso tem implicações na nossa vida com Deus. Nós não nos aproximamos de Deus como alguém estranho a nós,
como um ser que é indiferente à nossa vida ou a quem somos. Nós nos aproximamos de Deus agora porque Ele é o nosso Pai. Nosso coração não agora está permeado de medo ao se aproximar de Deus. Pelo contrário, Ele se alegra ao se apresentar a Deus. Ele se alegra a se juntar a Deus. Ele se regozija a cada dia que se aproxima de Deus, porque Deus é o seu Pai. E como Pai, Ele nos ama e revelou o seu amor por meio de Jesus Cristo. Essa é uma implicação verdadeira. Nós somos reunidos aqui, irmãos, como irmãos amados, filhos do nosso Pai Celestial, que nos adotou a sua família e que nos convida diariamente, por meio da sua palavra, a um relacionamento com Ele, a uma vida com Ele, a experimentarmos a sua presença em nós. Mas às vezes a gente vive como filhos abastados, né? Às vezes a gente vive como filhos rebeldes. Às vezes a gente vive com o nosso coração distante desse relacionamento. O Senhor nos convida, Ele convida essa noite, irmãos, querido irmão, a compreender como a adoção pelo ato de Jesus nos torna membros da família de Deus. Não negligencie esse privilégio. Não negligencie essa alegria de ser filho de Deus. Não negligencie os benefícios de desfrutar uma vida com o Senhor a cada dia. O evangelista João, no seu evangelho, no capítulo 1, do versículo 12, ele disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Há uma ação do nosso coração, crer no nome de Jesus, confiar no nome de Jesus, entender que Ele é o nosso Salvador. Quando assim o fazemos, o Senhor nos dá o direito, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Isso é um grande privilégio, irmãos, que o Senhor nos concede. Em contraste a isso, veja o que diz a palavra do Senhor para aqueles que ainda não se tornaram filhos de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 3, a Bíblia os chama de filhos da ira. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, a Bíblia chama também de filhos da desobediência. Essa é a identificação daqueles que ainda não desenvolveram uma vida com Deus. Por isso, eu lhe convido a deixar isso de lado, a mudar a sua identidade, a sua nomenclatura, de filhos da ira, de filhos da desobediência, para filhos de Deus. É isso que o Senhor nos convida a fazer. As epístolas, meus irmãos, do Novo Testamento, têm muito testemunho acerca do fato de sermos filhos de Deus, um sentido muito especial, de sermos membros da família de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17, está escrito: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A palavra nos diz que somos filhos a ponto de chamarmos a Deus de nosso Pai, de nosso Pai. Sabe, queridos irmãos, não sei como anda a sua caminhada com o Senhor, não sei como anda a sua caminhada com Deus, não sei como está aí a sua relação com o seu Pai. Talvez você já não fala com Ele há muito tempo, talvez você não tenha se importado com isso, nem para dar um oi, nem para ler sua palavra. Isso talvez tenha se perdido no seu coração. Mas ouça o que a palavra de Deus lhe chama essa noite. Deus nos chama a desenvolvermos um relacionamento com o nosso Pai, pela fé. Esse é o meio, pela confiança em Deus. Não pelas nossas obras, mas porque o próprio Deus resolveu se relacionar conosco. Uma segunda verdade, no versículo 27, que temos no texto, meus irmãos, é que nós somos adotados à família de Deus por meio do batismo na obra de Jesus. Versículos 26 e 27, veja o que diz:
Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo, vos revestistes. O que a fé faz espiritualmente, garantindo a nossa adoção como filhos de Deus, o batismo faz por meio na comunidade. Sabendo ou sendo a imagem visível de Deus, nós, então, ao sermos batizados em Cristo, somos adotados a essa família, somos pertencentes, e esse é um sinal visível daquilo que aconteceu no nosso coração, daquilo que aconteceu na nossa alma. Certo comentarista disse: a fé protege a união. O batismo significa isso externamente e visivelmente. Quando professamos a nossa vida publicamente por meio do batismo, ou a nossa fé publicamente por meio do batismo, é porque, de fato, no nosso coração, a obra de Cristo já foi realizada. E agora, visivelmente, nós nos vestimos de Cristo. Se nele fomos batizados, nós nos vestimos dele diariamente. É interessante essa imagem. É como se o Senhor Paulo estivesse, então, apresentando Cristo como essa moda do cristão, no sentido de vestimenta. Ele é aquilo que nos veste, e dele também nós nos vestimos. Ele não apenas nos justifica por meio da fé, mas o anseio do justificado, o anseio daquele que foi agraciado pela salvação, o anseio daquele que foi alcançado pela graça de Deus, é ser parecido com o seu mestre, é ser parecido com o seu Senhor, é se vestir dele a cada dia. Daí cristãos, pequenos cristos, eles eram tão parecidos com o seu Senhor que eles foram confundidos eles foram chamados de cristãos, de pequenos cristos. A nossa vida em comunidade, irmãos, precisa ser uma vida que reflete a vida que nós recebemos do Senhor e que estamos nos vestindo dela diariamente. O vestir-se de Cristo é dar o coração para que a cada dia ele seja transformado pelo poder do Evangelho. É dar um coração a Deus para que ele possa diariamente fazer cirurgias na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, na nossa caminhada. O Senhor vai operando, ajustando e dizendo: olha, isso aqui está grande demais, precisa ajustar essa mentalidade, precisa ajustar esse coração, precisa parar de pensar nisso, naquilo outro, de agir assim ou agir assim, porque Cristo não age assim. E Deus vai operando na nossa vida, realizando esses ajustes para que a gente possa se vestir de Cristo. Não é a gente, meus irmãos, que vai moldando o Evangelho à nossa forma, dizendo: Jesus, olha, tá vendo? O Senhor está vendo que eu sou assim, então o Senhor precisa ser igual a mim, para dar certo. Né? Não é assim, é diferente. É Cristo dizendo: olha, eu estou aqui, e você precisa ser igual a mim. E a gente vai se vestindo de Cristo, dia após dia. Paulo faz essa conexão maravilhosa, meus irmãos, entre a fé e a justificação, e o batismo em Cristo Jesus, e a nossa nova vida que é assumida a partir desse relacionamento. Essa é uma comunidade que foi convidada, chamada por Deus, para testemunhar de Cristo nessa cidade, dessa maneira. O batismo, então, vai modelando, meus irmãos, o que aconteceu no nosso interior, exteriormente. Isso é interessante, porque as pessoas, às vezes, dizem assim, ou pensam assim. Ah, não, pensam a igreja como um programa de final de semana apenas, e como um ambiente simplesmente para energizar o seu coração, para potencializar a sua vida, para lhe deixar animado para as coisas que você precisa fazer durante a semana. Então eu vou lá para ficar animado, para ficar energizado, para as minhas emoções serem agitadas e aí eu ficar motivado para as coisas. Mas às vezes ela não percebe que a comunidade que foi batizada em Cristo, que foi alcançada por Cristo,
É um povo que vai como que é um hospital no final de semana. E é um centro de treinamento. Você chega aqui, cansado da semana, talvez precisando de alguns ajustes do seu coração, aí a graça do Evangelho vai moldando a gente. Para que durante a semana, e treina a gente também, para que durante a semana a gente aplique essas verdades naquilo que a gente vai fazer, nos desafios que a gente vai fazer. Quando a nossa fé for desafiada, quando a nossa confiança em Deus for desafiada, quando o nosso coração, que está alicerçado na palavra de Deus, é desafiado a pensarmos diferentes, a agirmos diferentes, a palavra de Deus, ela fortalece, ela nos corrige, trabalha em nosso coração e nos capacita diante desses desafios a cada dia. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, se você voltar algumas páginas aí, ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo também pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou mais eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Oh, irmãos, que desafio a gente tem, né? Que desafio a gente tem em um mundo no qual cada vez a individualidade é alimentada, é louvada, é celebrada, é glorificada. Um mundo que cada vez somos encorajados a olharmos para dentro de nós, a termos a nossa vida, o nosso ego como um padrão de tudo. O texto nos convida a dizer: olha, você precisa tomar outra direção, porque não é você que vive, é Cristo quem vive em você. Que desafio, irmãos, a gente tem no mundo que cada vez nos seduz a idolatria do eu, a louvação do eu. O Evangelho diz assim: aqui é diferente. Aqui é outra lógica, outra dinâmica, outra forma. A gente morre se a gente quiser viver. A gente precisa morrer, porque é Cristo quem vive em nós. Essa é uma comunidade que quer viver assim. Essa comunidade que deseja viver assim. E que, com a graça de Deus, busca fazer isso diariamente. A sua fé em Jesus, meus irmãos, lhe une a uma comunidade que também foi unida à graça de Deus por meio da fé, por meio dessa identidade que ela vai assumindo no mundo, por meio dessa estética da espiritualidade cristã, se parecer a cada dia com Cristo. Meus irmãos, eu queria encorajar você, jovem, se você é um garoto jovem, que o seu coração possa ansiar se parecer com Cristo, amá-lo acima de todas as coisas. Deus lhe criou homem para honrá-lo, para amá-lo, para servi-lo. Cresça como um jovem piedoso, como um homem piedoso. Aos irmãos, maridos piedosos, pais, para que a gente possa se parecer com Cristo. E as irmãs, cresçam modelando também em seus corações as virtudes do Evangelho, de vidas piedosas que buscam honrar ao Senhor, como mulheres piedosas, esposas, filhas e mães diante de Deus. Para todos aqui, meus irmãos, busquem servir a Cristo e ao seu povo com seus dons específicos, para que a igreja de Cristo, cada dia na sua vida, possa se parecer com o seu Senhor. Por fim, meus irmãos, versículo de número 29. A palavra de Deus nos diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a
promessa. A sua adoção como parte da família de Deus lhe faz herdeiros ou herdeiro das promessas de Deus. Essa é uma realidade que Paulo deixa claro no texto. Como nós pertencemos à família de Deus, como agora somos adotados à família do Senhor, nós também somos herdeiros das promessas de Deus. Esse ponto aqui colocado pelo apóstolo Paulo é importante porque havia um grupo que dizia que, por ser descendente biológico, sanguíneo de Abraão, pertencer à genealogia de Abraão, eles eram ou são os verdadeiros descendentes de Abraão e herdeiros de todas as promessas. A conexão que Paulo faz aqui é a partir da obra de Jesus. Ou seja, a verdadeira linhagem de Abraão, os verdadeiros descendentes de Abraão, são aqueles que, por meio de Cristo Jesus, são adotados à família de Deus, e a esses, então, todas as promessas do Evangelho, todas as promessas conquistadas por Cristo, todos os benefícios da obra do nosso Salvador, são aplicados àqueles que, pela fé, confiam nele. Quando temos a fé em Cristo Jesus, meus irmãos, então estamos compartilhando da descendência de Abraão, da linhagem de Abraão, e de todas as promessas que o Senhor fez aos patriarcas e conquistadas por Cristo Jesus para o seu povo. A fé que justificou Abraão também justifica a nossa vida por meio de Cristo Jesus. Então, se somos justificados pela fé, estamos em Cristo. E se estamos em Cristo como comunidade deste corpo, nós somos herdeiros de todas as promessas do nosso Senhor. Eu queria finalizar fazendo algumas aplicações. A primeira delas, meus irmãos, é a forma como a gente olha para a lei de Deus. Talvez você ache que a sua salvação depende de você cumprir a lei de Deus perfeitamente. Talvez isso tenha sido um peso para a sua alma, para o seu coração, para a sua vida, porque você não é suficientemente capaz para isso. A lei de Deus, ela revela quem somos. E revela, além disso, aquele que conquistou a salvação por nós. Então, a lei de Deus, ela sempre será um instrumento de direção para a nossa vida, para a santidade de Deus, para quem somos como pecadores, mas para a nossa esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que a gente olha com prazer para a lei de Deus, com alegria para a lei de Deus, e busca honrá-la, obedecê-la, não porque está na nossa capacidade e a salvação de cumpri-la perfeitamente, mas porque o Senhor a cumpriu, e a sua vontade, externalizada na lei, sempre será uma alegria para o seu povo, que busca viver como Cristo nesse mundo. Uma segunda verdade, meus irmãos, é que somos a família de Deus, é que pertencemos à família de Deus. Você está sentado ao lado de alguém que é filho de Deus. É assim que a gente olha a comunidade, é assim que a gente olha para a igreja de Cristo, é assim que a gente vive como igreja. Ou a gente olha e diz, mais uma vez eu vou para aquele lugar, não gosto tanto não, vou porque tenho que ir mesmo. Eu vou porque, sei lá, porque eu vou também, eu vou, sei que eu vou, estou lá. Ou como pessoas miseráveis, aquele irmão, aquela irmã, aquele... É assim que a gente olha para a igreja de Deus. É assim que você olha para o seu irmão, que foi alcançado também como você pela graça de Cristo, pelo amor de Deus. É assim que a gente se olha, irmãos, como pessoas que estão em conflitos, em guerras, em dissensões. Nós precisamos nos olhar como irmãos, porque é assim que Deus nos faz, porque é assim Deus nos tornou filhos, irmãos de uma mesma comunidade. Isso, meus irmãos, nos ajuda nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nos nossos desentendimentos. É assim que a Bíblia diz. Devemos ir um ao outro como irmãos e nos tratarmos desta forma, como irmãos que somos em Cristo Jesus. Antes de ser pastor, eu sou seu irmão.
Deus deu a responsabilidade de pastorear. Antes de você ser um oficial da igreja, você é um irmão. Então faça isso com humildade, assim como o pastorado deve ser. E como a vida cristã deve ser. Antes de você assumir lideranças da igreja, você é um irmão. Então trate o outro como irmão, com amor e com graça, como a palavra de Deus nos manda tratar. Uma outra verdade, meus irmãos, é que se somos irmãos, nós temos responsabilidades uns com os outros, sim ou não? Irmãos conversam, se amam, se admoestam, se exortam, se aconselham, oram juntos, oram um pelo outro. É assim. Irmãos, é assim. A vida cristã é assim. A comunidade, o povo de Deus é assim. Como irmãos. O Senhor orou por você antes mesmo de você existir. João capítulo 17, ele disse assim: Senhor, não oro apenas por estes, mas por aqueles que um dia crerão no seu nome. O Senhor já orava por você. O Senhor já intercedia por você. Como o nosso irmão mais velho, o Senhor já cuidava da gente. Já se preocupava orando por nós. Meus irmãos, assim façamos como igreja, como queridos que somos. Mas uma outra realidade também que esse texto nos ensina, que implicação na vida cristã, é que a gente tem outros irmãos que ainda não estão aqui. Talvez ainda estão em uma vida de pecado. Talvez ainda estão à beira de situações difíceis, estão, sei lá, tomados pelo vício, estão no mundo do crime, estão vivendo deliberadamente. São irmãos que ainda não foram trazidos para essa comunidade, ou para o corpo de Cristo, mas, pela graça de Deus, o Senhor um dia escreveu seus nomes no livro da vida, e eles precisam ouvir o Evangelho. E o Senhor nos chama a fazer isso, a pregar o Evangelho para a vida dos eleitos que o Senhor vai trazer. Porque assim é a gente também. Deus nos amou quando ainda éramos o quê? Inimigos do Senhor. Então a gente olha para os de fora como irmãos em potencial. A gente ora, a gente evangeliza, a gente fala do amor de Deus para Ele. Que isso seja na sua família, na sua casa, nos seus relacionamentos. Quando a gente começa a orar, Senhor, meu irmão está rebelde. Mas eu creio que o Senhor vai trazer para a tua casa. E Ele vai te servir em nome de Jesus. Meus irmãos, uma outra implicação na vida da gente, como comunidade do Senhor. Vivamos com a esperança nas promessas de Deus. Assim, os pais viveram, os nossos pais viveram, e vivamos também da mesma forma, confiando em todas as promessas, porque somos herdeiros de todas elas. Aí talvez você diga assim: eu fico olhando a vida dos outros no Instagram e vejo como a vida de um é maravilhosa, do outro é perfeita, isso me dá uma agonia no coração, a minha vida não presta. A minha vida, meu Deus do céu. A gente fica desse tipo de coisa às vezes. Olha o que Deus diz assim sobre você. Você é filho de Deus e é herdeiro de todas as promessas de Deus. Deus construiu um lar para a gente. Deus nos abençoou ricamente com todas as bênçãos espirituais. Efésios capítulo 3. Deus já nos deu muita coisa. É porque a gente às vezes vai padronizando, querendo equalizar a nossa vida a partir de coisas que são perecíveis, passageiras. Mas a nossa vida, meus irmãos, é muito mais valiosa em Cristo Jesus, por tudo aquilo que Deus conquistou para nós na eternidade. Não estou dizendo que você não deva valorizar, né? Também vai começar agora a condenar todo mundo. Vai falar, miserável. Não é assim que a gente olha para a vida das pessoas. A gente entende o valor das coisas que Deus nos dá nesse mundo. Mas o que é mais valioso para a gente é o que Deus em Cristo Jesus nos deu. Louvado seja o Senhor por isso. Comece a alinhar a sua vida a partir dessas realidades, de todas essas promessas em Cristo Jesus, de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós, de quem nós somos nele, do que Deus nos fez ao nos salvar e nos resgatar por meio da obra do nosso Salvador. Nós somos a família de Deus, nós pertencemos à família de Deus, nós somos filhos de Deus. É assim que a gente precisa se ver. Você precisa se ver, olhar no espelho. Eu estou olhando para uma filha de Deus, estou olhando para um filho de Deus. Alguém que foi amado de forma grandiosa por um Deus que é grandioso.
Mude a sua forma de pensar, a sua identidade em Cristo Jesus. Somos pecadores, não há dúvida. Mas a graça do Senhor nos alcançou e nos fez seus filhos. É isso que somos. E isso não é para a gente ficar com orgulho no coração e dizer, mimimei. Não é para fazer isso não. Tá? É para a gente, com humildade, louvar e agradecer ao Senhor a cada dia. Meus irmãos, eu queria ainda me dirigir a você que não conhece a Cristo. Veja, a única forma do seu relacionamento que foi quebrado por meio dos seus pecados, ser reconciliado com Deus, é quando sua fé em Cristo Jesus é colocada. Portanto, não negligencie amar o Senhor acima de todas as coisas. Não deixe para amanhã. Não diga, não, amanhã pode ser. Talvez, mais um tempo. O Senhor lhe chama hoje a você confiar em Jesus como seu Salvador, como seu único Salvador, e também pertencer a essa família, ser adotado a essa família e ser herdeiro de todas as promessas que o Senhor conquistou para nós em Cristo Jesus. Amém. Querido Deus, queremos te agradecer, que o Senhor é bom, tua bondade é maravilhosa e foi revelada em Jesus. Te louvo por isso, ó Deus, e oro, Pai, para que a gente assim se veja como filhos adotados da família de Deus. Nós somos isso no Senhor. E nos ajude, ó Deus, a vivermos esse mundo assim. Em nome de Jesus. Amém. Amém.